Fala galera, aqui Guilherme Rezende, promotor de justiça e professor de estratégia carreira jurídica. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse 95º concurso para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Concurso que veio aí com 75 vagas, é a sua chance de ingressar nas fileiras do Ministério Público Bandeirante. Nós sabemos que o estudo de reta final é um estudo que deve ser voltado para algumas especificidades do concurso. Afinal de contas, o edital é muito extenso e nós não vamos conseguir esgotá-lo. Nós não vamos conseguir abordar cada um dos temas propostos ali no edital do concurso. Então nós temos que focar naturalmente sobre aquelas matérias que são mais importantes. Afinal de contas, o nosso tempo é reduzido e a prova já se avizinha. O Estratégia tem um material chamado Estudo Estratégico, no qual nós compilamos, a partir das últimas provas da instituição, todos os temas mais cobrados dentro de cada uma destas matérias. Esse material, o Estudo Estratégico, fica disponível para você de forma gratuita. E nós podemos, a partir dele, perceber ali o que o nosso player, o Ministério Público de São Paulo, tem predileção em termos de cobrança em provas de concurso. Quando nós estamos a enfrentar a prova CESP, SEBRASP, nós já sabemos que existe ali uma cobrança acentuada de jurisprudência. Quando nós estamos diante de prova FGV, nós também já conhecemos aquele estilo de prova. A prova do Ministério Público de São Paulo, embora nós não tenhamos ainda a banca definida, nós já temos aí uma larga experiência, e estatísticas em termos de cobrança. E já sabemos então quais são os temas que são mais recorrentes nessas provas. E por isso, a nossa sugestão é que vocês daqui para frente se debrucem sobre o estudo destas matérias em específico. O MP de São Paulo é bastante transparente, já traz para nós de antemão quantas questões serão cobradas em cada uma, versando sobre cada uma das disciplinas. Por exemplo, processo penal nós temos 12 questões. Então nós já sabemos que matematicamente, se formos fazer uma divisão para estabelecer uma rotina de estudo daqui para frente, nós podemos levar em consideração essa proposta que o próprio edital nos fornece, esse parâmetro que o próprio edital nos fornece. Mas eu chamo a atenção de vocês para esses dados um pouco mais refinados que o Estratégia nos apresenta a partir desse estudo estratégico. Eu jogo na tela para vocês me acompanharem, tá? Esse material é o material chamado Estudo Estratégico, que traz lá um sumário contendo considerações iniciais e os gráficos de todas as matérias. Vamos lá, que este primeiro gráfico trazido à tela para vocês, eles mostram os percentuais de incidência de legislação, doutrina e jurisprudência. Percebam que a prova do Ministério Público do Estado de São Paulo tem a tradição de cobrança de forma bem acentuada da legislação seca. É 73% da prova versa sobre isso, enquanto 14% sobre doutrina e os outros 13% sobre jurisprudência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você deve abandonar o estudo da doutrina, dos PDFs, do Estratégia? A resposta é não. Conjugue na medida do possível o estudo dessa doutrina e dessa jurisprudência, mas busque priorizar o estudo da legislação seca. Como que eu faria isso? Ou como que eu fazia na minha época de concurso? E aqui é uma dica que eu acho que me serviu como uma luva àquela altura, quando eu prestava concurso para MP, para Procuradoria, Defensoria. Eu costumava realizar as provas anteriores daquela instituição, porque assim eu conhecia o meu player e também fazia um estudo sistemático da legislação. Na medida que eu realizava essas questões, eu voltava depois para realizar, para corrigir essas questões e buscava ali entender quais eram os erros e os acertos que eu tinha tido. Com isso, eu acabava percorrendo todo o Código Civil ou os dispositivos mais importantes do Código Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal, do Código de Processo Civil.
Então, a minha sugestão é que você agregue isso com a leitura da legislação seca. Realização de exercícios com a leitura da legislação seca. E aí, galera, o Estratégia tem lá o sistema de questões, que é fácil. Você joga lá, faz a peneira de acordo com a matéria que você está estudando e aí apresenta-se lá o simulado para você realizar. E na aba lateral, nós temos, inclusive, a resolução das questões pelo nosso time de professores. Então, o material está lá pronto, disponível para você estudar. E esse estudo estratégico também traz para nós algumas referências aí em termos da quantidade de questões por matéria, né, a sua alta incidência, direito processual civil, direito administrativo, direito penal. Lembrando que o catálogo, a catalogação dessa divisão que é feita pelo Estratégia, tem por base ali uma divisão que leva em consideração, junto com o processo civil, o processo coletivo. Talvez aqui a justificativa para que a gente tenha altos índices aqui de cobrança de direito processual civil, por exemplo. Mas é uma boa base para que a gente possa fazer um direcionamento dos nossos estudos daqui em diante. Galera, e nós pegamos esse estudo estratégico, né? Separamos os temas mais relevantes dentro de cada uma das matérias. Vocês podem perceber que dentro de cada uma das disciplinas, o nosso estudo estratégico contempla as matérias mais cobradas. Vejam aqui, inclusive, que nós temos, por exemplo, dentro do direito constitucional, qual é a matéria mais cobrada, ou qual foi a matéria mais cobrada? Organização político-administrativa do Estado, poder legislativo, controle de constitucionalidade, e assim sucessivamente. Então, nós pegamos esses temas e encomendamos ao nosso time de professores que fizesse um material contendo as dicas mais importantes dentro das suas respectivas disciplinas. E esse material está disponível para você de forma gratuita. Premonição 100 dicas para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nesse material? Olha só, galera, nós temos aqui o nosso time de professores que foi escalado, né? E cada um deles apresentou as suas dicas em conformidade e respeitando a proporção daquilo que nós temos no edital do concurso. Então vamos lá, Direito Processual Penal, 12 questões. Eu, professor de Direito Processual Penal, apresentei 12 dicas dessa disciplina. Assim como o professor Flávio Milhomem apresentou as suas dicas sobre Direito Penal. O professor Paulo de Souza, Direito Civil, professor Rodrigo Vaslin, Direito Processual Civil, o professor Vinícius Opponi, Direito Constitucional e Direitos Humanos, professor Alex Fadel, Infância e Juventude, professor Ihuru, Direito Empresarial, professor Henrique da Rosa, em Direitos Difusos e Coletivos, com 14 dicas, afinal de contas é uma disciplina bastante cobrada no certame do Ministério Público do Estado de São Paulo. Aliás, todos os Ministérios Públicos. Percebam aí que recentemente nós tivemos o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e na parte da tarde, grande parte das questões cobradas versavam sobre direitos difusos e coletivos. Professor Bruno Betti no Direito Administrativo e o professor Leonardo Fernandes no Direito Eleitoral. Vejam então que o nosso time escalado para apresentar essas dicas. E só para te dar um exemplo, né? Vamos lá para o Direito Processual Penal. Nós temos aí as dicas de processo penal, noções sobre a persecução penal, seguido aí de ação penal privada, institutos correlatos, outro tema de suma importância, representação, a representação no crime de estelionato e o direito intertemporal, que foi objeto de grandes discussões jurisprudenciais no ano de 2022 e, portanto, é assunto top trends aí nas cobranças dos próximos concursos para MP, acordo de não persecução penal, entendimentos do STJ sobre o ANPP, enfim, várias dicas compiladas nesse material que vai te ajudar bastante na sua preparação para concurso público. E detalhe, ele estará disponível para vocês de forma gratuita. Basta você clicar no link para acessar esse material. Sigam conosco e venham estudar no Estratégia Carreira Jurídica.